Vocês que escrevem sabem que tudo é decidido pelas palavras, tanto um valor de um poema como o destino de um homem. Tentamos provar que ele era um cleptomaníaco e não um ladrão. Aquele que conhecemos, geralmente é cleptomaníaco. Aquele que não conhecemos, geralmente é ladrão. O tribunal não o conhecia. Assim, foi qualificado ladrão e condenado a 2 anos de prisão. Oi gente, aqui é o Neto, esse aqui é o canal 1000 Páginas, e esse trechinho que eu tava lendo é um dos contos do fabuloso O Tradutor Cleptomaníaco e Outras Histórias de Cornel Este, do Décio Costolani. Eu peço desculpas pela pronúncia do sobrenome, mas eu não falo húngaro. Como dá pra ver, é um livro pequenininho, ele é publicado pela editora 34, a coleção Leste. A editora 34 já é amplamente conhecida pelas suas excelentes traduções do russo e de originais do leste europeu. Eu nunca tinha tido contato com literatura húngara e foi incrível esse livro. Eu geralmente tenho uma tendência a não gostar de contos, mas existe uma amarração por trás de todos esses contos, que é o personagem principal, que é o Cornel Este, e existe um tom nesses contos de que todos eles, na realidade, se tratam de conversas de bar ou conversas de café. Um fator curioso é que são apenas 13 contos nesse livro, todos giram ali pelo período mais ou menos de 1920. Eles são charmosos e são histórias um pouco irônicas sobre alguns aspectos da vida. Considerando a época na qual ele foi escrito, ele tem um ar contemporâneo naquilo que ele está tratando. Como esse personagem protagonista ele é irônico, ele é sarcástico, ele tem uma autoironia também, uma autoindulgência bem alta. É um personagem gostoso de acompanhar, né? Esse conto que eu estava lendo aqui era o do título, né? O Tradutor Cleptomaníaco. E ele tem uma cadência e um encaminhamento de ideias bastante único, o que leva o leitor por um caminho que você fica um pouco sem saber o que vai acontecer. Obviamente que pro meu gosto, né, tem alguns contos aqui que eu não gosto tanto. Tem um aqui especialmente, se eu não me engano, é o prefeito ou o presidente, deixa eu ver aqui. O presidente. Eu acho que ele se estende um pouco mais, apesar de eu entender o motivo, até mesmo narrativo dessa extensão do conto, ele foi um pouco mais difícil de ler, enquanto alguns contos mais curtinhos eu amei o modo como as ideias são encadeadas e como ele consegue juntar tudo de uma maneira bem coesa. É quase como se esses 13 contos fossem apenas um livro, né? Narrando apenas uma história, né? As aventuras do Cornel. Agora, falando um pouquinho do autor, que eu não conhecia, o Costolani, ele é nascido em 29 de março de 1885 e falecido em 3 de novembro de 1936. O fato dele viver nesse período específico, a gente pode ter uma certa dificuldade de se conectar com o que ele está tentando passar, mas ao mesmo tempo, o olhar que ele impõe para aquela sociedade consegue muito facilmente ser transposto para os nossos tempos atuais. Então tem contos aqui que ele tem diálogos excepcionais sobre como a expressão de problemas com dinheiro não faz tanto sentido, porque o problema, na verdade, é a falta do dinheiro, e não a existência ou você estar com dinheiro. Um outro conto que é o meu favorito, que é O Farmacêutico e Ele, que é exatamente quase como se fosse um funcionamento de caridade baseada na venda das coisas. Então tem umas mecânicas bastante interessantes de você acompanhar. Que nem eu falei, tem alguns contos extremamente curtos, de 2 páginas, mas que são muito gostosos de ler. Um fato interessante sobre esse livro, quando eu estava pesquisando um pouco mais sobre ele, eu vi que ele foi publicado originalmente pela editora 34 mesmo, em 1996, e ganhou essa reedição bonitinha, que faz parte da coleção e tudo mais. Tem um padrão, que é agora de 2016.
E já quando ele saiu, em 1996, eu li um texto do Caderno de Cultura da Folha de 1997, exatamente falando sobre como contos tão irônicos e ácidos sobre uma sociedade conversavam tanto com o Brasil daqueles anos, enquanto eu, lendo ele agora em 2019, acho que ele conversa tanto com o Brasil de 2018, 2019, então ele tem essa magia um tanto quanto única de, não importa muito a época que você está lendo, mas você vai encontrar elementos relacionáveis com o nosso cotidiano, o que é uma habilidade impressionante para qualquer contista, ainda mais um de 1885. Acho que não dá para se estender tanto assim nesse livro para não perder o charme de vocês não saberem muito bem qual vai ser o próximo conto ou qual vai ser a próxima aventura do Cornell, mas se tem uma dica, eu acho que tentem ler ele na ordem que os contos se apresentam mesmo. Eu sei que algumas pessoas tendem eu vou abrir aqui, vou ler esse conto, vou abrir, vou ler um próximo, mas eu acho que o modo como está estruturado, ele tem uma certa cadência de ideias de construção do personagem, e então você tem um personagem um tanto mais simpático e gentil, e aí você vai vendo as nuances dele com o passar do tempo. Falando um pouco mais da edição, né, ela é da editora 34, da coleção Leste, tem pouco mais de 133 páginas. Ao final do livro tem um texto sobre o autor, dando um pouco mais de contexto, e também sobre o tradutor, né, o Ladislau Szabo, desculpe se eu estou lendo errado de novo, parece que foi traduzido da língua original, então também já auxilia em ter um texto mais próximo do original. E é uma edição super bonitinha, dá mais ou menos uns R$35. E aí você consegue achar, por exemplo, no site da Amazon e tudo mais. Então vale muito a pena quem está interessado em conhecer literaturas que fujam aí da inglesa, da francesa, da americana, né, que são mais comuns, e quer ler alguma coisa completamente diferente e de rápida assimilação, mas com bastante conteúdo para você ficar pensando nos próximos dias. É engraçado, eu sei que é o tipo de título que talvez a gente não dê a devida atenção, ou se passar mesmo por uma livraria vai acabar nem mesmo reparando, por ser tão fora da nossa realidade, mas vale a pena, e ele faz parte das minhas 12 leituras obrigatórias deste ano, e sinceramente eu acho que ele me ajuda até a ver contos de uma outra maneira e ver até um certo valor a mais na maneira como a escrita de contos é realizada. Bom, de mais a mais é isso. Não se esquece de dar uma olhada nos vídeos recomendados aqui do canal e também se inscrever nessa bolinha aqui que fica do meu lado esquerdo para poder acompanhar os conteúdos que a gente posta aí toda terça e sexta. De mais a mais é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!